Hello, 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 hello. Good morning. Good morning. So, how you doing? How you doing? How are you feeling? Como se sente? Como está? For today's video class, para aula no vídeo de hoje, it's a student request. Então, é um pedido de uma aluna sobre prepositional verbs. Então, o nome técnico aí, prepositional verbs in English, ou verbos que dependem de uma preposição em inglês para terem o seu sentido completo. Preparei um material em texto rapidinho, então será uma aula rápida, porém muito produtiva. Peço que você pegue o seu caderno, caneta, lápis, enfim, e acompanhe, ok? Então, let's go. Let's share the screen. Vamos compartilhar a tela. Let's work on it. Vamos trabalhar nesse tema, um tema muito importante, aliás, né? Vamos lá. Então, qual é a dinâmica? Nós vamos seguir aqui o PDF, right? Vamos seguir o PDF. And I'm going to translate, farei a tradução e explicação. Não é nada difícil, mas é um tema muito, muito importante, ok? Vamos lá. Leiam comigo, por favor. Vamos a um zoom. Let's take a zoom, right? Let's read here, please. A prepositional verb is a verb followed by a preposition, which together form a new, often idiomatic meaning, such as look for or agree to. These verbs are transitive, meaning they require an object that immediately follows the preposition to complete the thought. Unlike phrasal verbs, the preposition in a prepositional verb is not separable from the verb. Então, muitas pessoas confundem o verbo frasal com um verbo de preposição, ou ao pé da letra, um verbo preposicional, né, digamos assim, porque ambos, tanto o verbo frasal quanto o verbo de preposição, ou preposicional, né, digamos assim, ambos os verbos dependem de haver uma preposição. No caso do verbo frasal, pode ser também um advérbio, junto ao verbo para que seu sentido esteja completo. Contudo, no caso dos verbos de preposição, que é o caso aqui, verbos de preposição, não sei se é o nome certo, mas verbos que dependem, né, de uma preposição para terem o seu sentido completo, vamos explicar assim, porque em português nós não temos esse tipo de explicação, né? A gente não se depara com esse tipo de detalhe durante o estudo da língua portuguesa. Nesse segundo caso aqui, que são os verbos que dependem de uma preposição, primeiro, eu não tenho alteração do sentido original do verbo, que muitas vezes acontece com o verbo frasal. Então, para quem tem experiência com phrasal verbs, muitos deles a tradução não reflete o sentido originário do verbo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, em muitos verbos frasais eu posso sim colocar o objeto, ou seja, a pessoa, coisa ou animal que é alvo da ação, no meio entre o verbo e a preposição ou advérbio que constrói o verbo frasal. No caso dos verbos que dependem de preposição para terem seu sentido completo, nesse caso não, eu nunca separo, justamente porque o objeto, ou seja, pessoa, coisa ou animal, que será alvo da ação de um dos verbos que dependem de preposições para terem seus sentidos completos, esses objetos virão logo na sequência da preposição. Ou seja, justamente a preposição que fará com que o verbo atue sobre o objeto. Então, de certa forma, né, não faria sentido permitir qualquer coisa entre o verbo e a preposição. Esse é o primeiro grande ponto. Então, duas diferenças aí bem importantes, né? Para que eu não possa mais confundir um phrasal verb com um verbo preposicional, que depende de preposição para ter o seu sentido completo. Características dos prepositional verbs. Tem o verb plus preposition, essa é a estrutura. They consist of a verb and preposition, like listen plus to. O verbo listen, sempre que for usado de forma completa, ou seja, eu, eu escuto a, eu escuto algo. Então, I listen to something. Se eu escuto, eu tenho atenção a algo.
Então, esse algo é o meu objeto. I listen to. I listen to something. Unique meaning é um significado único. The combined meaning is often different from the original verb alone. For example, care for means to be fond of someone, but to care on its own is different. Então, olha só. No caso aqui, a combinação, né, é com frequência diferente desse verbo sozinho. Então, a ideia da preposição, igual eu estou explicando desde o início, é que eu preciso de um verbo e uma preposição para que o seu sentido esteja completo. Em alguns casos, esses verbos aparecem isolados e o sentido, a tradução não, mas o sentido do verbo, né? O sentido do verbo pode ser diferente. Temos aqui um exemplo que é care for. Care é o verbo preocupar, cuidar, né? Mais no sentido de cuidar. E for, uma preposição que indica em nome de, por causa de, no lugar de. Então, care for quer dizer você be fond of someone, você gosta muito, você se interessa por alguém. Enquanto que to care é apenas o verbo cuidar, né? Então aqui é cuidar em nome de, se eu cuido em nome de alguém é porque eu me preocupo, eu quero bem esse alguém. Então, I am fond of someone. Eu estou fond of alguém. Eu estou muito interessado, preocupado, cuidadoso de alguém, né? Logo na sequência, vamos lá, temos aqui transitive and require an object. São verbos transitivos, ou seja, tem o sujeito executando a ação e transitivo no sentido de que há trânsito, né? Ou seja, eu preciso chegar ao objeto. Ou seja, requerem o objeto. A preposição está ali justamente por causa do objeto, né? They always take a direct object that comes after the preposition. Então, são verbos que sempre se ligarão com o objeto direto. Lembrando, né? Na língua portuguesa, assim como na língua inglesa, temos as figuras do objeto direto e do objeto indireto. O objeto direto é aquela pessoa, coisa ou animal que sofre a ação diretamente. Ou seja, eu bebo água, né? Então, eu executo o verbo beber e a água diretamente é alvo da minha ação. Porém, eu pego água para a minha cachorrinha, né? Então, eu pego água para a minha cachorrinha. Eu executo o verbo de pegar, água, objeto direto, para minha cachorrinha. Minha cachorrinha, objeto indireto, que indiretamente é alvo da minha ação. Eu pego água para ela, ok? For example, he listens to the music. The prepositional verb is listen to and the object is the music. Inseparable. Como mencionamos acima, eu não posso separar o verbo da preposição. The verb and preposition cannot be separated. The object must follow the preposition directly. For example, he listened to the music is correct, but he listened the music to is not. Então sempre há essa questão do inseparable. Eu tenho que ter o verbo, preposição, objeto. Ele ouviu a música. E essential link. The preposition is crucial for linking the verb to its object. Então a preposição é crucial para ligar o verbo ao objeto, ou seja, a pessoa, coisa ou animal que é alvo da ação. Omitting it creates a sentence that is ungrammatical or nonsensical. Então, omitir a preposição cria uma frase que não corresponde à estrutura gramatical e muitas vezes o sentido ficaria prejudicado. Exemplos de verbos mais comuns desses preposicionais ou verbos que dependem de uma preposição para que seu sentido esteja completo. Repitam. Agree to, apologize for, apply for, argue with, consist of. Nesse caso temos um artigo, né? O artigo de, né? Mas entra na mesma estrutura, por isso que fica na lista, né? Depend on, insist on, listen to, recover from.
Esse depend eu vivo corrigindo os alunos em aula, porque em português a gente fala: isso depende de vários fatores. E de a gente entende como of. Só que o verbo depender é sempre com on. Então, it depends on many factors, por exemplo. Mas muitos alunos, isso depende of, depende of. Eu falo, pô, não, depende é sempre com on. Na língua portuguesa, de. Em inglês, on, on, on. É uma questão, uma característica desse verbo, né? Outro muito comum é o listen to. Muitos alunos falam listen to. I listen, eu escuto música. I listen music. Não, não, não. I listen to me. Eu escuto você. I listen to you. Mas em português não tem a preposição. Tudo bem, mas em inglês é necessário, né? Porque se eu listen, eu preciso prestar atenção em algo. I listen to you, né? Vamos ver aqui os exemplos e aí encerramos, ó. I don't think he will ever agree to such a plan. Eu não acho que ele irá, em qualquer momento, concordar com tal plano. Agree to, concordar com algo. Such a plan, tal plano. Lembrando, pause o vídeo, copie as frases, né? Faça a sua parte. Aluno tem que escrever, revisar, ler, estudar, né? Corre atrás aí. Second example. I apologize for not replying sooner. Eu me desculpo por não responder mais cedo. She applied for a job at the company. Ela se candidatou a um emprego na companhia. He argued with his boss about a raise. Ele discutiu com o chefe dele sobre um aumento. The committee consists of 20 members. O comitê se consiste, ou consiste de, né, 20 membros. Our success depends on your support. Nosso sucesso depende do seu suporte. She insisted on speaking to the manager. Ela insistiu em falar com o gerente. We listened to the lecture carefully. Nós escutamos a palestra cuidadosamente. He has recovered from his illness. Ele se recuperou da doença dele. Ok? So that's it for today. É isso por hoje. If you want this material, se quiser esse material, me procure no Instagram, Teacher Petrus, ok? Bem fácil. Deixarei aqui embaixo o link, né? Mas espero que você consiga entrar em contato e eu te mando esse arquivo, ok? Thanks so much. God bless you. Deus te abençoe. Have a fantastic week in name of Jesus. Thank you. Bye bye.